E vamos receber nosso querido pastor Zé Barbosa Júnior. Tudo bem, pastor? Bote fé, bote fé. Fala, Adri, fala, Rovai. Estamos aí mais uma vez juntos aqui, no meio dessa correria louca que é a campanha aqui, contra tudo e contra todos. Mas vamos lá. E o pastor estava vendo a gente aqui e ele me mandou isso daqui, olha só. Olha só, incendiários. Que é isso? 14 a 16 de novembro de 2024, quinta, sexta e sábado. Que é isso, Zé? Isso aí é um congresso, por incrível que pareça, um congresso de adolescentes de uma igreja evangélica no Paraná, né? Tudo bem que, assim, isso já rola um pouco isso no meio evangélico por conta de uma interpretação, a meu ver, também equivocada, de um texto que fala que a gente vai ser batizado com o Espírito Santo e com fogo. Então, eles vão dizer que os adolescentes precisam pegar fogo, né? Os incendiários. Mas aí entra aquela questão do bom senso, né? Nesse momento do Brasil, você tem um congresso chamado Incendiários, pelo amor de Deus, né? Se isso não é apito de cachorro, se isso aí não é uma mensagem subliminar, a gente já não sabe mais o que é. Né? Então, eu penso assim, no mínimo, é falta de bom senso. No mínimo. Né? Você ter, nesse momento do Brasil, um congresso que você convoca o pessoal a ser incendiário. Né? E você vê assim o desenho do congresso é exatamente o desenho das queimadas, né? É um negócio muito absurdo, muito absurdo. E é isso que a gente está vendo. Então, a gente vê isso direto. Não, absurdo, né? E, Zé, ontem o presidente Lula sugeriu, né, que o Malafaia tivesse dado esse apito de cachorro para incendiar o país, né, nessas queimadas que tem vários indícios aí de serem criminosas. Você bota sua mão no fogo pelo Malafaia? Eu sei que você é um crítico, né, do Malafaia, né, da prática dele, mas o que você achou daquilo? O Malafaia não bota nem um mindinho no fogo, né? Aquilo ali é... E assim, é verdade. O que o Malafaia fez foi um apito de cachorro. Não tem porquê a coisa de vamos botar fogo no Brasil, sabe? Vamos incendiar o Brasil, vamos botar fogo, vai pegar fogo, sabe? É uma notícia, é um chamado a fazer isso, né? A gente sabe o que está por trás disso, a gente sabe o que está por trás de todas essas queimadas e a gente entende que a coisa é muito feia mesmo. Então, eu penso que aquilo que eu vivo falando aqui, né? O Malafaia está doido para ser preso, isso é uma tática dele, ele está fazendo de tudo para isso, e eu penso que a gente tem que estar de olho nisso. É lógico, se ele for preso por um crime que cometeu, que seja mesmo. Mas ele está doido para fazer isso. Ele está doido para que isso aconteça. E quanto a essa questão, eu não tenho dúvida de que aquilo ali é uma mensagem subliminar do Malafaia. Né? Ali houve sim uma intenção de disseminar essa ideia do vamos tacar fogo no Brasil, e é o que a gente está vendo, o Brasil está pegando fogo. E a gente não sabe nem o que fazer, muitas vezes, porque a coisa está fora de controle. Né? E é engraçado que isso está se voltando contra eles mesmos. Né? Muitos deles estão perdendo terra, estão perdendo casa, estão perdendo tudo por conta dessa barbárie que a gente sabe que já é uma prática que tem o objetivo de ferrar o governo Lula. A gente sabe o que isso tudo desencadeia, né? Então, vai pegar fogo, a produção fica mais cara, os alimentos ficam mais caros, tem toda a questão de saúde pública também atingida. Então, daqui a pouco a gente tem hospitais superlotados, comida mais cara, e aí vai botar a culpa em quem? A culpa é do governo Lula. Né? E aí precisa aumentar juros porque a economia vai sofrer um baque por causa das queimadas. Está tudo interligado. Então, eu acho que isso aí a gente precisa realmente estar de olho nisso, denunciar
e a Fórum tem feito isso de forma brilhante, né? Não se calando diante disso tudo. Rovai, não sei se tem uma pergunta, mas eu tenho aqui um recorte da pesquisa Quest de hoje. A gente falou na semana passada muito dessa questão da guerra religiosa, né, que tem sido pautada pelo candidato que tem sido aí destaque nessa eleição, principalmente agora depois da cadeirada, né? Eu quero até ouvir o que o pastor achou da cadeirada do Datena no... Meu Fala Rovai é sobre isso hoje, Dri, então... então... Vamos falar pouco, só pode falar da questão evangélica, não me derruba, Dri. Não sabia, não me derruba. Não, eu só queria saber se na questão de se o pastor perdoa o Datena, vai. Aquele negócio, eu fico assim, eu fico pensando, eu sempre lembro, Dri, de um episódio bíblico que é muito conhecido, que é quando Jesus entra no templo e pega o chicote e sai botando todo mundo para correr na base do chicote. Né? Eu acho que tem momentos que a ira... É lógico, a gente tem toda aquela conversa, nada justifica a violência, e é verdade, ali corre o risco de... Mas tem hora que a gente está querendo dialogar com quem Jesus colocou na base do chicote, né? Quem Jesus tratou na base do botar para correr. Porque o que a gente tem que entender é que a gente não está lidando com um bobalhão. A gente está lidando com um fascista. A gente está lidando com um cara que entrou nos debates para... E aí, voltando ao tema, ele entrou nos debates para incendiar o negócio. Ele é um piromaníaco dos debates. Então, assim, muitas vezes esses caras têm que ser tratados desse jeito. E é interessante porque você vê como isso acabou se voltando contra ele, né? Ele mesmo deu uma queda nas pesquisas e mostrou que... Porque ele bebe do próprio veneno, né? Ele bebe exatamente dessa coisa do ser macho, de encarar. Aí achou alguém que encarou, e aí ficou ele como o covardão da história, né? O que era para ser a nova facada virou a nova bolinha de papel na cabeça. Então é isso que ele está, eu acho que ele está colhendo isso. E a gente fica nesse meio termo, né? Nada justifica, mas cá para nós, o Datena fez o que muita gente queria fazer há muito tempo, né? E acho que em determinados momentos não dá para conversar. E acho que e aí, gostem ou não gostem, foi o que Jesus fez com os vendilhões do templo. Não dava para chegar lá e falar, por favor, senhores, saiam desse templo, porque vocês estão fazendo aqui uns absurdos. Não, ele foi na base do chicote, falou, saiam daqui, vocês são os desgraçados, vocês estão ofendendo o povo, vocês estão fazendo o povo de besta. E aí ele expulsou, foi na base do chicote mesmo. Então tem hora que a cadeirada faz sentido, né? O pastor está defendendo a cadeirada? Às vezes é o que nos resta fazer, né? E é isso. A gente é aquele negócio, a gente fica sempre naquela berlinda, né? A violência, mas tem hora que o cara está provocando. Peraí, gente. O cara fala do pai da menina, o cara fala da mulher do outro, o cara fala... Ele ofende todo mundo. E há uma violência ali clássica dele em relação a todo mundo. E é isso aí. O importante é que a cadeira passa bem. Eu achei ridículo aquela Marina Helena. Não, porque violência verbal, tudo bem. Cara, pois não tá como se isso fosse... Não tem que ter violência verbal, não tem que ter gatilho, né? Mas eu queria trazer outro tema aqui para o Zé, que ontem o Lula criou o Dia do Pastor Evangélico. Vocês viram isso? O Dia do Pastor. Sancionou 2 novas leis. Uma que instituiu o Dia do Pastor Evangélico e outra que reconhece as expressões artísticas cristãs. Ambas foram aprovadas pelo Congresso Nacional, né, e o presidente Lula só sancionou. Fica estabelecido que o Dia da Pastora Evangélica e do Pastor Evangélico será celebrado anualmente no 2º domingo do mês de junho, mas sem ser feriado nacional. Puxa vida, né? Também um feriado podia... Aí seria demais, né, gente?
e a partir de agora serão também legalmente reconhecidas expressões artísticas cristãs e as influências do cristianismo, além de seus aspectos religiosos como manifestação cultural brasileira. Aí a matéria que diz: em uma tentativa de se aproximar do eleitorado evangélico, em agosto deste ano, a Fundação Perseu Abramo, braço teórico do PT, também elaborou uma cartilha para orientar o diálogo de candidatos do partido com religiosos na eleição municipal deste ano. O partido enfrenta dificuldades para se conectar com esse segmento. Então, eu queria já puxar a pergunta daí. Dri, tem uma crítica construtiva aqui, que eu também, às vezes, acho que a gente precisa pensar melhor como fazer. O Edson Joane, ele diz: minha crítica serve para todas as lives para participar. Tem um time para ler os superchats. Eu ia ler já. Ler quando o assunto está esgotado é decepcionante. Eu concordo. Se está falando de um assunto, tem que ler os superchats e os comentários naquele período e colocar para o entrevistador. Vamos tentar ser mais eficiente nisso? Não sei se tem superchat. Tem, deixa eu parar. Já aproveita antes do pastor. O Fazo Ellison diz: existe a... por exemplo, isso, a Zenha foi embora. Só que veio depois. É que sabe o que acontece? Às vezes tem um time de chegar. Então, por exemplo, esse chegou, a Zenha tinha acabado de ir. Aí também é por isso que eu deixei. Existe a prática de fogo controlado, que queima material orgânico seco para evitar os incêndios, que é o que a gente estava falando. E a Ruth Carvalho diz: um dos maiores problemas do PT é o fogo amigo dentro do próprio partido. E a Janaína Miranda diz: se lembram que inicialmente os bolsonaristas marcaram mega paralisação envolvendo caminhoneiros para 25 de agosto, pois para cobrir o flop inventaram o Dia do Fogo, que se referia a Malafaia. O fogo veio antes do 7 de setembro. E o Edson está dizendo: na China há o conceito de revolução permanente. Aqui a direita patrocina o golpe permanente. É verdade, né? Fustigando o governo, incendiando o país e dando esperança de anistia e o governo para não os reage. golpistas do 8 de janeiro. Mas, beleza, acho que Pastor Zé Barbosa, seu dia do pastor. Estão falando do seu áudio. Eu mexi aqui. Já melhorou o áudio agora. O dia do pastor é a questão da aproximação, né, do campo progressista com o Será que é bom? Eu acho uma bobagem. Confesso que eu acho um tiro no pé. Eu acho que isso não agrega em nada. Eu não sei de ninguém que vai passar a votar no Lula agora porque ele decretou o dia do pastor. Né? Pelo contrário, isso pode ser tomado até como está vendo. Agora ele está fazendo de tudo para ter esse. Porque, assim, o dia do pastor, por exemplo, o segundo domingo de junho, ele já é tradicionalmente comemorado nas igrejas o dia do pastor. E ponto. Quem tem que comemorar o dia do pastor é a igreja, não é o Estado. Né? Assim como a igreja católica comemora, sei lá, o dia do padre, o outro pode comemorar o dia do pai de santo, da mãe de santo, do orixá, mas isso não é obrigação do Estado, isso não é... Eu acho que isso aí ofende o Estado laico. Né? Acho que é uma coisa que não contribui em nada. Né? Eu vou ter agora o dia do pastor sancionado. Eu fico assim, o que isso tem a ver com o Estado? Né? Porque reconhecendo o bem que foi, mas aí vou ter o dia de todo mundo. Eu acho assim, eu acho que é uma coisa totalmente assim, inóspita, não fede nem cheira, é uma tentativa de aproximação que não aproxima, né? Ela não aproxima de verdade. Né? A gente eu vi muita gente do meio evangélico tentando, olha que bom, mas isso não pega, porque é a gente querendo forçar isso. Eu particularmente sou contra, eu sou totalmente do Estado laico. Para mim, o Estado não tem que comemorar isso é a comemoração da igreja, isso é uma questão da fé de cada comunidade. Tem comunidades que comemoram o dia do pastor em dezembro, tem comunidades que comemoram o dia do pastor em fevereiro.
Então, deixa comemorar do jeito que quiser. Isso é uma coisa da igreja, não é uma delegação do Estado. Né? Então, eu acho que isso é uma aproximação equivocada. A questão da cartilha é uma coisa. A cartilha é feita para a militância, para ajudar a entender como dialogar. É uma outra coisa. Que eu também tenho minhas críticas à cartilha, mas é uma outra história. Quanto à questão do dia do pastor, do dia do evangélico, cultura gospel. O que é cultura gospel? O que é cultura evangélica? O que é cultura religiosa? Entendeu? A gente fica numa coisa assim, o cara botou Jesus na música, então passa a ser uma música religiosa, né? Aí você pega Jesus Cristo do Roberto Carlos, é uma cultura religiosa ou é uma música da música popular brasileira? Então, essa distinção, porque primeiro que o gospel no Brasil não é o que é nos Estados Unidos. O gospel nos Estados Unidos é aquela coisa da década de 50, de 60, é um estilo musical que bebe do jazz, do blues, é uma outra coisa. Aqui não, aqui o gospel é uma tendência de mercado. Então você tem o rock gospel, você tem o funk gospel, você tem o forró gospel, você tem. Então o gospel não é um estilo musical. O gospel aqui é uma linha de mercado. Então não tem nada a ver com cultura, tem a ver com mercado. Então eu acho que isso é muito complicado. Né? Eu acho que é uma coisa que não diz nada. Vou chamar de cultura religiosa. Que cultura religiosa? De qual que nós estamos falando? A gente está falando também da cultura do candomblé, a gente está falando também da cultura dos terreiros, a gente está falando da Jurema. Né? Então, isso tudo também tem que estar incluído. Vai incluir isso tudo na cultura brasileira? Então, os eventos vão começar a ter um palco para o candomblé, um palco para a Jurema, um palco para a música. Então, isso tudo tem que ficar definido. E senão, parece que está querendo agradar um eleitorado que não é do PT e nem vai ser. Não é isso que vai trazer o eleitorado para o Lula. Mas ele só sancionou, viu? Não, eu sei, ele só sancionou isso, mas isso vem de uma bancada horrível, evangélica. É claro que ele não vai. A gente tem que entender também que assim, isso não vai. Ele não vai deixar de sancionar isso. Uhum. Né? Ele não vai arrumar. Aí é uma briga desnecessária também com o Congresso. Mas eu acho assim, que explorar isso como um ato do governo, como alguns tentaram fazer, é um erro também. Deixa acontecer. O Congresso passou, a bancada evangélica fez isso. Como isso vai repercutir dentro da própria bancada? Porque, olha só, a bancada evangélica é contra o PT. Então, eles estão comemorando o que nessa história? Estão comemorando que eles impuseram ao PT mais uma derrota. Porque isso, para eles, é comemorado como uma derrota do PT. Então, é um negócio assim que fica meio nublado isso tudo. É uma coisa assim que eu acho que essa coisa da cultura religiosa deveria ser muito mais discutida e discutida de uma forma pela cultura, não pelo viés da religião. Esse é o problema. A gente quer discutir tudo a partir da religião. Vai discutir aborto. O que um pastor, um padre tem a dizer sobre aborto? Vamos trazer um médico, vamos trazer alguém, uma mulher, vamos ouvir os coletivos femininos, feministas, vamos ouvir os médicos, as médicas. Agora, a minha opinião como pastor, o que é relevante nesse sentido? É dizer que é pecado? O Estado não tem que determinar o que é pecado. Pecado é uma questão de fé, e o que é pecado na minha igreja não é na outra. Então, tratar isso a partir do viés religioso, eu acho que é muito complicado. Tem alguns comentários aqui, Rovai, que acho que... Vamos pôr as pessoas na roda, assim eles não reclamam da gente. O SLT diz aqui, Marcha para Jesus, criada por lei, também ofende o Estado laico. A Marcha para Jesus também, né? Tem um calendário fixo. Né? É uma lei. É uma lei. A pergunta é, a Marcha para Exu vai entrar no calendário também?
ela passaria no Congresso, a marcha para Exu, ela tem que passar. Se for por essa linha, ela tem que passar. Se não passa a marcha para Exu, aí eu vou dizer, o Estado laico foi embora. E a ANAR-BF diz, em Brasília, o dia 30 de outubro é feriado local, dia do evangélico. Gente, feriado local. É feriado. Não é só em Brasília, não. Em algumas outras cidades. Eu tô desenhando isso aqui. Quando eu voltar, vai ter uma matéria só sobre isso, sobre os feriados evangélicos no Brasil inteiro. Já tem um monte. Né? Tem várias cidades que já tem o dia do evangélico como feriado. E a Cláudia Pereira diz, por essas coisas é que o país está virando uma teocracia. Não tem que haver dia de pastor, pastora, padre, mãe ou pai de santo, pajé ou qualquer outra coisa. É Estado laico, né, gente? E, deixa eu ver aqui também. Tem alguém que falou da Lei Rouanet, que eu perdi aqui. Sim. O Dandan falando aqui. Pesquise a Lei Rouanet Gospel. Né? Nossa Senhora. Cara, falta mais nada. E a Silvia Javarotti diz, pastor, eu te amo, mas a bancada evangélica é do capeta, viu? Voltando para a idade das trevas, idade média. Nossa, total, né, gente? É verdade. A gente está num retrocesso total. Não é? E... Carla Freitas fala, estamos caminhando para a teocracia, quer dizer, a gente tinha falado outro dia sobre isso, né, pastor? Estamos no topo ou continua crescendo? Essa é a questão, né? Eu acho, Rovai, pelo que a gente já estuda há muito tempo, a gente está perto do topo. Tá? Eu acho que não tem muito para crescer, não. Ainda cresce um pouquinho, mas porque já começa a ter o declínio. Né? Esse movimento que a gente chama dos desigrejados já é uma reação a isso. Né? Então, isso está perdendo força. A gente vê, por exemplo, o desespero do Malafaia. O Malafaia já foi mais, vamos dizer assim, mais agregador. Hoje ninguém quer ficar muito perto do Malafaia, não. Porque está vendo que a coisa está perdendo força. E aí você vê, o Marçal tenta ser mais do que isso, tenta ser o Davi do Saul, e está começando a dar errado também. Então, acho que isso está mostrando um certo cansaço. Né? Eu tenho andado aqui, por conta da campanha, eu tenho andado aqui bastante na periferia aqui de Campina Grande, e na maioria das igrejas o pessoal já não quer nem ouvir falar em Bolsonaro. Entendeu? É mesmo? Então, é exatamente por isso. Por quê? Aí começa... Por isso que eu falo que o governo Lula não precisa fazer essa coisa o dia do evangélico, o dia do pastor. Porque o povo começa a ver o seguinte, olha, a gente está começando a comer melhor. Está começando a chegar comida. Aí começa a falar, eu ouvi de um líder popular, aqui um líder comunitário, que é pastor, o seguinte, eu não votei no Lula. Aí ele nem falou em quem votou, não precisava, né? Eu não votei no Lula, mas eu tenho que admitir... eu tenho que admitir que o Lula está fazendo muito mais pelos pobres do que o cara que eu votei. Então, já começa a ver essa diferença. E aí é que está, a diferença tem que ser isso, comida no prato, a escola chegando. E aí, a partir disso, a gente trava o diálogo da religião, né? Ou para dialogar com esse povo. Porque aí você tem como chegar. Está vendo? Jesus não diz que bem-aventurado lá, o feliz é quem eu tive fome e me deu de comer, quem eu tive sede me deu de beber. Então você começa a partir daí a dialogar com esse povo. Mas não a partir de olha que o Lula fez o dia do pastor. Isso não significa nada. Nada, absolutamente nada. Mas quando a gente chega e tem esse diálogo a partir da realidade, e as pessoas estão percebendo que a realidade mudou, aí a gente consegue. Eu acho que é por aí que deveria ser feito. Muito bem.
A Léa Viana, acabei de chegar para ver o futuro vereador de Campina Grande. Zé Barbosa, candidato a vereador. Vamos lá. Está lá, bote fé, vote Zé, 13777, né, Zé, o número do Zé. E a Solange diz, começando que em um estado laico, religião alguma deve ter feriado nacional, estadual, municipal, pois é. E a Terezinha Marques diz, quero o dia do agnóstico, da agnóstica, do ateu, da fé, embora seja um bandista, e festejamos todos os dias nossas mães e pais de santo. E o David também vai, né, Davi vai nessa mesma linha, porque também não tem feriado judaico, islâmico, budista, porque só feriado evangélico, né? Porque exatamente. E com a gente, então, mais um comentário aqui, banalização da teologia, o cara decora a Bíblia sem noção de história do cristianismo, de teologia, filosofia, e vira pastor. Zé, muito obrigada, viu, pela entrevista aqui hoje, boa campanha. Eu que agradeço. Aí, em Campina Grande. Obrigado, então, Rodrigo. Obrigado, Rovai, e estamos juntos. Muito obrigado, pastor. Estamos muito obrigado. É isso aí, boa luta aí, boa campanha. Valeu, um beijo, até semana que vem. Beijão, tchau.